Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: a arrancada do Corinthians salvou o 2024 e o 2025 do Corinthians. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo e, claro, primeiro comentário fixado desse vídeo, você vem, clica no link que está lá e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol. Um aplicativo fantástico para você entender melhor o futebol, para ter informações, para ter dados, quando o jogo vai acontecer, jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso para o meu trabalho, é o aplicativo que eu uso para me preparar para os jogos e ele está à sua disposição também de graça. E é de graça mesmo. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, clicou, fez o download, começou a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, depois de na noite de terça, o Corinthians ter feito uma grande atuação e conseguido uma grande vitória dentro da Neoquímica Arena, em mais um confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores. O Corinthians venceu o Bahia por 3-0, num jogo em que ele foi muito sólido praticamente o tempo inteiro, num jogo em que funcionou muito bem o meio-campo em losango, que em alguns momentos da temporada não funcionou tanto com Ramon Dias, mas contra o Bahia foi praticamente perfeito. Uma atuação maravilhosa da dupla de ataque, né? Yuri Alberto e Depay, 2 gols do Memphis, 1 gol e uma assistência do Yuri Alberto. Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão, 14 gols. Yuri Alberto se igualando ao Pedro como o maior artilheiro do país em 2024, com 30 gols. Então, uma noite perfeita, gol de falta do Memphis. Então, assim, uma noite perfeita, uma grande atuação de Breno Bidon e, sobretudo, de Carrilho no meio-campo. Então, foi uma atuação espetacular contra um Bahia que jogou dentro das suas características, tentou propor, tentou ter um meio-campo que, em muitos momentos, tentou ter a bola, tentou ser protagonista, marcou alto. Em muitos momentos, o Bahia marcou alto e o Corinthians conseguiu lidar com isso muito bem. Inclusive conseguiu ser agressivo também quando não tinha a bola, né? 2 dos 3 gols do Corinthians saem de pressão. Primeiro gol, pressão do Memphis, a bola cai para o Carrilho, primeiro gol, pressão do Carrilho, a bola cai para o Yuri Alberto, o Yuri Alberto dá assistência para o Memphis. O segundo gol, que foi um gol muito central para o desfecho do jogo, né? Porque é o gol do 2-0, é o gol na última bola do primeiro tempo. Né? Então já nos acréscimos para a estatística foi 49 do primeiro tempo e ali acho que meio que deu uma baixada ali, arriou os pneus do Bahia, mas esse gol começa numa pressão do Memphis, forçando o erro do Caio Alexandre, caindo para o Carrilho acelerando o passe para o Yuri Alberto batendo cruzado. É verdade que o goleiro Adriel saiu muito mal, né? Fechou muito mal o ângulo e o Corinthians fez 2-0 e aí estava praticamente sacramentado. 3-0 do Memphis aos 15 do segundo tempo na cobrança de falta, ali matou o jogo completamente. E aí, indo ao SofaScore, a gente pega a tabela do campeonato aqui, a gente tem Corinthians 53 pontos, com 14 vitórias, o Bahia, por isso que eu falei que era confronto direto, aliás, o Corinthians foi muito bem nesses confrontos diretos, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Quis a tabela que o Corinthians jogasse em casa nesses confrontos diretos aí, confronto direto que eu digo, na região da Libertadores, né? O Corinthians enfrentando times de Libertadores ali, e o Corinthians foi muito bem, ganhou do Atlético Paranaense, que na ocasião poderia vir a ser um confronto direto de Libertadores, né? Mesmo na má fase do Atlético Paranaense. E depois esses confrontos diretíssimos, o Corinthians ganhou do Vitória fora de casa, esse não em casa, mas ganhou do Vitória fora de casa, virou, na época não era, mas virou um confronto de Libertadores, e em casa ganhou do Cruzeiro, do Vasco e agora do Bahia, esses 3 confrontos diretíssimos na briga pela Libertadores. E quando a gente fala Libertadores, lógico, a gente está falando da segunda fase da Libertadores, que é a segunda eliminatória antes da fase de grupos. Aqui a gente chama no Brasil comumente de pré-Libertadores, porque facilita o entendimento, mas no oficial é a chamada segunda fase da Libertadores. E na tabela nós temos o Corinthians com 53 pontos, 14 vitórias.
o Bahia com 50 pontos, também 14 vitórias, e o Cruzeiro com 49 pontos. O Cruzeiro ainda joga, o Vitória tem 45 pontos, mas o Vitória já não chega no Corinthians, né? O Vitória ainda joga 2 vezes, pode ir a 51. Então, o Vitória também briga para ir a Libertadores, e o Grêmio também briga para ir a Libertadores, mas esses dois não ameaçam o Corinthians, né? O Vasco também, nas chances matemáticas, o Vasco também tem, né? Teria que ganhar os dois e torcer para o Bahia perder para o Atlético Goianiense, então é mais difícil, mas a rigor, só pode ameaçar a vaga do Corinthians o Cruzeiro. Então, só que o Corinthians pode terminar esta quarta-feira, o Corinthians pode terminar a quarta-feira já classificado. Por quê? Porque se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro no Mineirão, se o Palmeiras ganhar esse jogo, o Corinthians já está na chamada pré-Libertadores, né? Se o Cruzeiro empatar ou ganhar, o Corinthians só precisa empatar com o Grêmio na última rodada na Arena do Grêmio para ele ir para Libertadores. E aí seria uma baita de uma reviravolta. E eu quero usar esse gráfico que o SofaScore colocou aqui. Esse gráfico está lá no Instagram e no Twitter do SofaScore Brasil. Olha a arrancada, olha o tamanho da arrancada do Corinthians, cara. Olha o tamanho da arrancada do Corinthians. Essa última bolinha aqui, que está lá embaixo, em que o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento, é o empate contra o Internacional, que foi um empate muito duro para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, comandou as ações, comandou o placar na maior parte do tempo, e aí tomou o gol de empate do Inter na última bola, literalmente na última bola antes do apito final. Então foi um empate muito duro para o Corinthians. De lá para cá, desse jogo contra o Inter, o Corinthians jogou 8 vezes pelo Brasileirão e ganhou as 8. E essa arrancada fez o Corinthians dar esse salto aqui. Ao mesmo tempo, a gente vê Bahia e Cruzeiro oscilando muito. E aí eu estou falando Bahia e Cruzeiro porque são os que brigam diretamente com o Corinthians, ou os que podem passar o Corinthians na tabela. Se a gente olhar aqui, o Corinthians e o Bahia e o Cruzeiro caíram muito, né? Você vê aqui, né? As linhas vermelhas são do Bahia, as linhas azuis, lógico, são do Cruzeiro e a linha amarela, a linha branca, perdão, é a do Corinthians. Olha o salto, olha a arrancada, que arrancada. A gente sempre fala de algumas arrancadas de times que brigaram para não cair e que foram para a Libertadores, e o primeiro exemplo dessa conta é o Goiás de 2003, que virou o primeiro turno na lanterna do Brasileirão em 2003, o Goiás do Cuca, do Danilo, do Grafite, e terminou indo para a Libertadores. Então a gente sempre cita. E essa arrancada do Corinthians é uma arrancada no nível da do Goiás de 2003 e de outras que a gente já teve ao longo do Brasileirão de pontos corridos. Mas essa arrancada é muito grande. É uma arrancada, logicamente, de um Corinthians que entendeu que do jeito que ele estava, não ia cair, ele ia despencar. Então, o Corinthians que fez investimentos, contratação do Carrilho, contratação do Memphis, contratação do Martinez, contratação do Ramalho. Então, o Corinthians fez investimentos, a contratação do Hugo Souza, para poder brigar, para fugir do rebaixamento, e essa fuga do rebaixamento, aí sim, com competência da comissão técnica, que oscilou muito o trabalho do Ramon Dias, é verdade, mas teve competência para, na hora que todos os jogadores estavam à disposição, na hora que focou no brasileiro, saindo de Copa do Brasil e saindo da Sul-Americana, não que o Corinthians quisesse sair, mas acabou saindo, o trabalho deles apareceu, inclusive variando de esquema, algumas vezes com 3 zagueiros, outras vezes num 4-4-2, outras vezes num 4-4-2 losango, como foi contra o Bahia, e isso funcionou muito bem. E o detalhe, essa arrancada salvou o Corinthians no 2024, porque o Corinthians ser rebaixado seria uma bomba pro estágio do Corinthians, como disse o presidente Augusto Melo na live do André Henning na semana passada, o Corinthians ainda vive uma situação financeira gravíssima. O Corinthians vive uma situação financeira complicada. A expressão do presidente do Corinthians foi: o Corinthians ainda vende o almoço para poder jantar. Imagina se o Corinthians fosse rebaixado.
Imagina a bomba que seria no primeiro ano do novo contrato de televisão, o Corinthians ficar com cota de Série B, além de todo o prejuízo que ele teria. Então, essa arrancada salvou o 2024 do Corinthians e salvou também o 2025 do Corinthians. Por quê? Se o Corinthians ficasse ali fora, se o Corinthians, mesmo que não caísse, ficasse ali em 16º ou 15º, o Corinthians estaria na primeira divisão, mas estaria fora de competição sul-americana e estaria fora da Copa do Brasil. Olha que situação. Se o Corinthians ficasse entre o 8, 9, se o Corinthians ficasse de 10º a 14º, o Corinthians conseguiria a vaga na Copa Sul-Americana, mas estaria fora da Copa do Brasil. Imagina o prejuízo. E ao se classificar para a Libertadores, que o Corinthians tem boa chance de classificar, além de garantir vaga na Libertadores, e aí depois ele vai ter que batalhar lá na segunda fase, ou o que a gente chama de pré-Libertadores, vai ter que batalhar para entrar na fase de grupos, que aí é um outro desafio, mas o Corinthians estaria, agora indo para a Libertadores, o Corinthians classifica o time para a Libertadores e para a Copa do Brasil, que automaticamente quando você está na Copa do Brasil, na Libertadores, você entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então, olha o quanto foi importante essa arrancada, não só para salvar o 2024 fugindo do rebaixamento, como para salvar o 2025, colocando o time numa Libertadores e colocando o time na Copa do Brasil, que pelo Campeonato Paulista o Corinthians não se classificou para a Copa do Brasil. A gente chegou a falar sobre isso em vídeo aqui no canal. Então, olha só, olha que importância, olha o tamanho dessa reação, olha quão importante foi para o Corinthians conseguir essa reação que coloca o time para jogar Libertadores, praticamente, né? Pode ser que fique fora, mas eu tô tratando aqui porque acho que as chances são bem mais palpáveis do Corinthians se classificar para a Copa do Brasil do que se classificar para a Libertadores do que ficar fora. E também classificando o time para a Copa do Brasil. O Corinthians corria o risco de ter o calendário que o Santos teve nesse ano. Se o Corinthians caísse, por exemplo, o Corinthians teria o mesmo calendário que o Santos teve nesse ano. O Corinthians só jogaria o Campeonato Paulista, que poderia jogar de 12 a 16 jogos, e só jogaria as 38 da Série B, se ele caísse. Se ele tivesse ficado também, se ele não caísse, tivesse ficado ali em 15º ou 16º, a mesma coisa. O Corinthians só teria 12 ou 16 jogos do Paulistão e o Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, vamos supor que ele tivesse 12 jogos do Paulista. Vamos supor que ele tivesse os 16 jogos, vamos botar os 16 jogos, tá? Ele teria 54 jogos no ano, 16 do Paulista, 38 do Brasileiro. Se você dividir 54 por 2, dá 27. Ele teria só 27 jogos em casa na Neoquímica Arena. Então seria uma bomba. É um fruto aí dessa arrancada, uma arrancada que a gente vai lembrar para sempre, quando falar de grandes arrancadas do brasileiro, que o Corinthians conseguiu salvar o seu 2024 e também salvar o seu 2025. O que você acha? O que você pensa? Como é que você projeta o Corinthians para 2025? O Corinthians confirmou que o Ramon Dias continua, né, como treinador. Então, como é que você projeta? O que você vê? Como é que você vê a arrancada? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá no canto. E vem no primeiro comentário fixado desse vídeo e baixa o app do SofaScore que você tem no seu aplicativo, no seu dispositivo. Muitas coisas interessantes para acompanhar futebol. Eu uso o SofaScore para o meu trabalho e tudo isso de graça. Não paga nem para baixar, nem para usar. Beleza? Obrigado demais pela audiência, obrigado pelo carinho aqui com o canal do VSR. Um abraço, tchau.